Olá, meus irmãos e amigos. Aqui estamos, mais nesse dia, para o Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, comentando o texto da leitura bíblica deste dia, do nosso plano de leitura anual. E cada dia é uma grande vitória. E neste dia estamos no livro de Ezequiel, capítulo 44 a 45, e o profeta que está tendo então a revelação de Deus, a visão, do terceiro templo, com todos os seus detalhes de medidas, entradas, saídas, janelas e estruturas, metragens, o pátio, a corte do lugar santo, santo do santo. Todos esses detalhes, então, o profeta, ele registra, mas agora o Senhor fala com ele, já sobre um outro aspecto da movimentação do templo. E ele aí diz: use bem os olhos e os ouvidos, os seus olhos e os seus ouvidos, para comunicar, para dizer aquilo que eu realmente quero do meu povo. Então o profeta, ele é orientado a mostrar para Israel o desvio, o pecado, a profanação, os pecados detestáveis que Israel cometeu agora sobre esta nova estrutura, e essas promessas de Deus, a presença de Deus, O Senhor não queria mais de forma nenhuma, não o estrangeiro, outros que não estão qualificados, tanto por aquilo que Deus separou para oficializar no templo do Senhor, os cultos. Então agora Israel deveria de estar atento sobre isso. E ele então designa mais uma vez os levitas, os sacerdotes, exigindo deles realmente uma postura para tratar as coisas santas do Senhor. E ele então adverte muitos detalhes. Um deles é: os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio. Então eles precisam rever lá atrás, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles são consumidos por levar fogo estranho ao altar do Senhor, E logo em seguida vem uma ordem para que os sacerdotes não tocassem bebida alcoólica. E é justamente todas as decisões deveriam agora estar baseadas. Eles vão ser os que vão julgar as questões de Israel, mas com base não nas suas próprias justiças ou entendimento, mas baseados nos meus estatutos, disse o Senhor. O alimento deles, então, virá dos sacrifícios que os israelitas trouxerem para o templo. Então, eles vão recolher os primeiros dessas ofertas para eles, ofertas de cereal, as ofertas para o pecado, pelas ofertas de culpa, que eram animais, tudo que foi consagrado, então, primeiro pertencerá aos sacerdotes. E o primeiro dos frutos maduros de todas as ofertas trazidas vão para os sacerdotes. Por quê? Aqui tem um propósito de Deus. As primeiras porções serão entregues aos sacerdotes para que os lares, as famílias de vocês sejam abençoadas. Os sacerdotes não comerão carne de qualquer ave ou um animal que morrer de causas naturais ou que for morto por outro animal. Era aquele que era realmente sacrificado para esse objetivo. Aqui tem mais alguns detalhes, como que o povo ia se estabelecer em torno do templo, no templo, lugar dos sacerdotes, do povo, Então, assim o Senhor está advertindo Israel mais uma vez. Hoje nós iniciamos uma nova epístola dentro do Novo Testamento, e esta é a epístola universal do apóstolo Pedro. Pedro é o líder da igreja também, como Tiago,
E ele, então, é inspirado para escrever de forma universal, ou seja, não a uma cidade específica, a um povo específico, mas aos crentes. Inclusive, é o remetente da carta, né, e também a quem o destinatário. Primeiro, ele se identifica como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ora, e nós vamos ver que Pedro é um dos personagens mais conhecidos no Novo Testamento, né? E de destaque entre os apóstolos, né? Aquele que tem grandes experiências com Jesus durante o ministério de Cristo e após também a morte e ressurreição do Senhor no dia de Pentecostes. É Pedro que é ousado, né? E ministra uma palavra tão poderosa para falar sobre o poder do Espírito Santo e o avivamento que agora desce sobre Jerusalém. Milhares se convertem. Pedro, então, também ele está liderando a igreja, ele é preso e milagrosamente ele é liberto das prisões, enfim, também sai pelas missões, mas com um foco muito para os crentes dentro do povo judeu, né? Mas agora aqui ele fala aos escolhidos que vivem como estrangeiros, dispersos, peregrinos, né? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, regiões hoje ali junto à Turquia, né? Na circunvizinhança daquele território, e os crentes estavam por lá, fugindo, escapando, discriminados, perseguidos. E agora chega a mensagem do apóstolo, o homem que andou com Jesus, né? E ele, primeira coisa que faz questão de frisar na base da sua mensagem é a ressurreição de Jesus. Porque ele viu Jesus ressuscitado, conversou, foi Jesus depois que ressuscitou e perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, amas-me mais do que a este? E então Pedro fala da ressurreição. E depois da herança, a salvação conquistada, né, por Jesus, pura, imaculada, né, que ela não se deteriora, ela está guardada no céu. Não se esqueçam, não tire os olhos dessa herança. É lindo demais esta carta. Nós vamos ver que ele também faz menção, né, dos profetas, porque Jesus, o Messias, né, e todo o cumprimento da promessa da vinda do Messias na pessoa de Jesus foi pregado pelos profetas. E eles ficavam pensando, mas quando é que vai acontecer? Onde é que nós vamos ver? E eles inquiriram sobre isso. Mas não era para o tempo deles, foi para o tempo aqui de Pedro e esta igreja que estava dispersa e precisava agora também, né, entender como eles eram privilegiados, esses crentes. Apesar de tudo que estavam sofrendo, mas eles estavam agora vivendo as promessas dos profetas, né? Então nós vamos caminhar por essa epístola, né, há alguns dias, e vai ser maravilhoso. O Salmo, ele é o 119, que é o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo, versículos 17 a 32, sempre exaltando a palavra de Deus, a importância da palavra. E na vida do salmista ele também fala, né, da sua experiência com a lei, os mandamentos, os decretos, a palavra do Senhor, e viver por eles, viver com eles. Eu concluo com Provérbios 28, o versículo 10. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. Deus abençoe.